Capítulo 5. Recondicione o corpo a uma nova mente. Neste capítulo, vamos discutir como executar uma técnica de respiração que uso antes de muitas das nossas meditações. Vou explicar em detalhes aqui, porque entender como isso funciona é vital para a capacidade de realmente mudar a energia e libertar o corpo do passado. Como você vai ver, o uso apropriado da respiração é uma das chaves para se tornar sobrenatural. Para ter todos os benefícios dessa técnica, seu conhecimento sobre o que está fazendo e por que está fazendo serve de base para a experiência e facilita o como fazer, sem mencionar que torna a técnica mais efetiva. Quando você entender a fisiologia dessa respiração em particular, vai conseguir atribuir significado à atividade, colocar mais intenção, executar de maneira correta e sentir todos os benefícios de usá-la para tirar a mente do corpo e então recondicioná-lo a uma nova mente. Antes de começarmos, quero rever o círculo de pensamento-sentimento que discutimos no capítulo 2, porque os conceitos estão no centro da meditação deste capítulo. Como você deve lembrar, pensamentos causam reações bioquímicas no cérebro que liberam sinais químicos, e esses sinais químicos fazem o corpo sentir exatamente como você estava pensando. Esses sentimentos, então, fazem você gerar mais pensamentos, que o fazem sentir-se exatamente como estava pensando. Os pensamentos conduzem os sentimentos, e os sentimentos conduzem os pensamentos. E em algum momento, esse círculo programa o cérebro nos mesmos padrões, o que condiciona o corpo ao passado. Como emoções são um registro de experiências passadas, se você não consegue pensar mais do que sente, o círculo de pensamento-sentimento o mantém ancorado ao passado e cria um estado de ser constante. É assim que o corpo se torna mente, ou que, com o tempo, os pensamentos comandam você e seus sentimentos o dominam. Quando o corpo se torna a mente da emoção, o corpo está literalmente no passado. Como o corpo é a mente inconsciente, ele é tão objetivo que não sabe a diferença entre a experiência de vida que cria a emoção e a emoção que você cria apenas com o pensamento. Quando você é pego no círculo pensamento-sentimento, o corpo acredita que está vivendo na mesma experiência passada 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. O corpo acredita que está na mesma experiência do passado, porque para o corpo, a emoção é literalmente a experiência. Digamos que você teve algumas experiências de vida difíceis, que o marcaram emocionalmente e nunca superou o medo, a amargura, a frustração e o ressentimento provocados por elas. Cada vez que você tem uma experiência em seu ambiente externo que de algum modo é semelhante ao que aconteceu antes, a experiência age como um gatilho, e você sente as mesmas emoções que sentiu na época do primeiro acontecimento. Uma vez que sente a mesma emoção que sentiu 30 anos atrás, quando o evento ocorreu pela primeira vez, é bem possível que se comporte da mesma maneira que se comportou naquela época, porque as emoções estão orientando seus pensamentos e comportamentos conscientes e inconscientes. As emoções se tornaram tão familiares que você acredita que sejam quem você é. Quando chega aos 30 e poucos anos, se você continua pensando, agindo e sentindo do mesmo jeito, sem mudar nada, a maior parte de quem é se torna um conjunto memorizado de pensamentos automáticos, reações emocionais reflexivas, hábitos e comportamentos inconscientes, crenças e percepções subconscientes e atitudes de uma rotina familiar. Na verdade, 95% de quem somos quando adultos ficou tão habituado pela repetição que o corpo foi programado para ser a mente. Isso significa que apenas 5% de quem somos é consciente, e os restantes 95% são um programa corpo-mente subconsciente. A fim de criar alguma coisa significativamente diferente em nossas vidas, temos que encontrar uma forma de tirar a mente do corpo e modificar o nosso estado de ser, o que é exatamente o que a meditação que vou ensinar no fim deste capítulo é planejada para fazer.
como a energia é armazenada no corpo. Agora, vamos ver como o círculo pensamento-sentimento funciona em relação aos centros de energia do corpo, especialmente os 3 primeiros, de sobrevivência, onde ele causa mais problemas. Isso acontece porque os pensamentos e sentimentos da maioria das pessoas ativam esses centros de energia. Como você deve lembrar do capítulo anterior, cada um dos centros de energia do corpo tem energia, informação, glândulas, hormônios, química e neurocircuitaria próprios e minicérebro ou mente individual. Cada um tem mente própria. Os minicérebros são programados no corpo para operar de maneira subconsciente por meio do sistema nervoso autônomo. Cada centro tem a própria energia e nível correspondente de consciência e cada um é associado a emoções específicas correspondentes. Digamos que você tenha um pensamento tipo: meu chefe é injusto. A figura 5.1 que aparece para você mostra como esse pensamento aciona uma rede neurológica em seu cérebro. Depois, você tem outro pensamento: eu ganho muito mal. E aciona uma segunda rede neurológica. Aí pensa: estou muito sobrecarregado. E se agita de vez. Como a mente é o cérebro em ação, se você continua com mais pensamentos na mesma linha e ativa redes de neurônios suficientes disparando em conjunto, em uma sequência, padrão e combinação específicos, produz um nível de mente que então cria uma representação interna ou imagem de você mesmo no lobo frontal. É nele que você pode tornar seus pensamentos internos mais reais que o ambiente externo. Nesse caso, você se vê como uma pessoa zangada. Se aceita, acredita e se rende a uma ideia, conceito ou imagem sem nenhuma análise, os neurotransmissores, mensageiros químicos que enviam a informação entre os neurônios do cérebro que produzem esse nível de mente, começam a influenciar neuropeptídeos, mensageiros químicos criados pelo sistema nervoso autônomo dentro do cérebro límbico. Pense nos neuropeptídeos como moléculas de emoção. Eles sinalizam os centros hormonais, acionando nesse caso as glândulas adrenais no terceiro centro de energia. Quando as glândulas adrenais liberam seus hormônios, você se sente estimulado e transmite uma assinatura energética específica por meio do terceiro centro de energia, contendo a seguinte mensagem: mande-me outro motivo para sentir como já estou me sentindo. Mande-me outro motivo para sentir raiva. Quando esse centro é ativado, produz uma frequência específica que transmite uma mensagem particular. O cérebro monitora seu estado químico e no momento em que você sentir raiva, ele vai pensar mais pensamentos correspondentes a como você se sente. Meu chefe é um canalha. Eu deveria me demitir. Que motorista idiota. Meu colega de trabalho roubou minha ideia. Estou certo e todo mundo está errado. O cérebro dispara e programa circuitos similares da mesma maneira, muitas e muitas vezes. E se você aciona esses circuitos em número suficiente, continua produzindo o mesmo nível de mente. Isso reafirma sua identidade com a mesma imagem em seu cérebro frontal. Então, o cérebro límbico cria mais dos mesmos neuropeptídeos, que então sinalizam os mesmos hormônios do terceiro centro de energia, e você começa a se sentir ainda mais raivoso e frustrado, o que o influencia a pensar mais dos mesmos pensamentos. O ciclo pode se manter por décadas, seja justificado ou não o que você pensa, e a redundância do ciclo programa o cérebro de acordo com um determinado padrão, raiva nesse caso, e condiciona emocionalmente o corpo no passado. O corpo se torna a mente de raiva, assim, a raiva não está mais na mente do seu cérebro, nos 5% de pensamento consciente. Em vez disso, a emoção da raiva fica armazenada como energia no corpo-mente, nos 95% da mente subconsciente. Por ser subconsciente, você não está ciente do que está fazendo, mas é exatamente isso que acontece. Toda a emoção originalmente criada a partir do pensamento, porque todos os pensamentos têm uma energia correspondente, fica armazenada como energia no corpo, presa no terceiro centro, o plexo solar. A energia armazenada produz um efeito biológico, nesse caso,
Pode ser fadiga adrenal, problemas digestivos, dificuldades renais ou um sistema imunológico enfraquecido, sem mencionar efeitos psicológicos, como temperamento explosivo, impaciência, frustração ou intolerância. Ao longo dos anos, você segue produzindo os mesmos pensamentos que sinalizam os mesmos sentimentos e continua programando o cérebro no mesmo padrão bem definido. E continua igualmente recondicionando o corpo para se tornar a mente de raiva. Assim, uma quantidade enorme de sua energia criativa é armazenada no terceiro centro de energia do corpo, como raiva, amargura, frustração, intolerância, impaciência, controle ou ódio. E se em vez de sentir raiva, você começa a ter pensamentos que o fazem se sentir vitimizado ou culpado. A vida é muito difícil. Sou um mau pai. Não devia ter sido tão rude. Será que fiz alguma coisa errada? Se você der uma olhada na figura 5.2 que vai aparecer para você agora, vai ver que acontece a mesma coisa. Esses pensamentos acionam uma diferente rede de neurônios em seu cérebro. Se você dispara e conecta um número suficiente dessas redes, produz um nível diferente de mente. E o cérebro cria a imagem interna de você mesmo que reafirma sua identidade, nesse caso, uma pessoa culpada. Então você começa a pensar: Deus vai me punir, ninguém me ama, eu não valho de nada. Quando você aceita, acredita e se rende a pensamentos culpados, sem nenhuma análise, os neurotransmissores que ativam redes neurais no cérebro influenciam uma mistura diferente de neuropeptídeos, que combina com os pensamentos de culpa. E esses sinalizam um centro hormonal, nesse caso, o segundo centro. Com o tempo, à medida que você recria o mesmo círculo de pensamento e sentimento, começa a armazenar sua energia no segundo centro no corpo. Então, isso começa a produzir um efeito biológico. Como você sente culpa no intestino, pode começar a sentir náusea, enjoo ou dor nessa região do corpo, além de emoções como sofrimento, infelicidade ou até tristeza. Se você continua se sentindo culpado, com o tempo tem mais pensamentos culpados que disparam e conectam mais neurônios que sinalizam mais neuropeptídeos, que causam a liberação de mais hormônios no segundo centro. Enquanto isso acontece, você continua condicionando o corpo a se tornar a mente de culpa e sofrimento e armazena cada vez mais energia como emoção no segundo centro. Também continua transmitindo uma assinatura energética específica contendo informação específica através do segundo centro de energia para o campo de energia do seu corpo. Agora, digamos que você comece a ter um conjunto de pensamentos totalmente diferentes. O que acontece se você tiver fantasias sexuais com alguém? Você vai acionar uma rede diferente de neurônios em seu cérebro e produzir um nível diferente de mente. Como antes, se você tiver um número suficiente dessas redes disparadas e conectadas, terá uma representação interna diferente no lobo frontal do cérebro. Quando o pensamento ou imagem ao qual você presta atenção se tornar mais real que seu mundo exterior, o pensamento literalmente se tornará a experiência, e o produto final dessa experiência será o sentimento correspondente. O resultado é que seu corpo fica excitado. Aquele centro é ativado com uma energia específica que transmite uma energia contendo uma mensagem ou intenção específica, que aciona o plexo individual de neurônios naquele centro para produzir uma mente específica, que sinaliza os genes nas glândulas correspondentes para produzir substâncias químicas e hormônios correspondentes aos pensamentos. Você, então, fica convencido de que é o garanhão ou a gata do universo. Se aceita, acredita e se rende ao pensamento ou imagem de si mesmo sem nenhuma análise, os neurotransmissores no cérebro começam a influenciar uma mistura de neuropeptídeos no cérebro límbico. Eles vão sinalizar os hormônios no primeiro centro de energia, programando o sistema nervoso autônomo para preparar aquele centro para ser ativado. Acredito que você conheça bem os efeitos biológicos que vêm a seguir. As reações biológicas vão fazer você continuar se sentindo de certa maneira.
e você vai ter mais pensamentos correspondentes a esse sentimento. Você armazena a energia no primeiro centro e transmite uma assinatura vibracional contendo uma mensagem específica desse centro para o campo de energia do seu corpo. Seu cérebro monitora como você se sente e você gera ainda mais pensamentos correspondentes e o ciclo continua. É assim que o corpo responde à mente e, no fim, se torna a mente. Agora você entende como seus pensamentos condicionam o corpo a se tornar a mente de qualquer emoção que você experimente e como você armazena mais energia no centro de energia correspondente à emoção quando isso acontece. O centro onde a maior parte da energia fica armazenada é aquele associado às emoções que você experimenta repetidamente. Se você é excessivamente luxurioso, sexualizado e preocupado em querer ser visto por outras pessoas como alguém sexualmente desejável, sua energia está retida no primeiro centro. Se experimenta um excesso de culpa, tristeza, medo, depressão, vergonha, autodepreciação, baixa autoestima, sofrimento e dor, sua energia fica retida no segundo centro. Se tem problemas com raiva, agressividade, frustração, autocontrole, julgamento ou vaidade, sua energia está retida no terceiro centro. Espero que agora você já tenha feito a meditação da bênção dos centros de energia e começado a sentir como a energia em cada centro pode evoluir para o centro seguinte, aumentando de frequência à medida que ascende. Com o tempo, o corpo se torna a mente daquela emoção. E quando essa energia, como emoção, é armazenada, ou mais precisamente, quando fica presa em um ou mais dos centros inferiores de energia, o corpo fica literalmente no passado. Isso significa que você não tem mais energia disponível para criar um novo destino. Quando isso acontece, seu corpo se torna mais matéria e menos energia, porque, como você leu, os primeiros 3 centros, baseados em emoções de sobrevivência, encolhem o campo vital de energia que cerca seu corpo. Quero deixar claro que não estou dizendo que você não deve fazer sexo, nem desfrutar da comida, nem mesmo ficar estressado. Estou dizendo que, quando você está desequilibrado, é porque os 3 primeiros centros estão desequilibrados. Agora imagine se os 3 centros de sobrevivência fossem superestimulados ao mesmo tempo. Você pode ver com facilidade como a energia de seu corpo diminuiria com o passar do tempo. Quando isso acontece, não sobra muita energia para crescimento, reparo, cura, criação, nem mesmo para recuperar o equilíbrio. Da mesma maneira, muita gente que se sente desequilibrada pode se retrair e limitar a quantidade de alimento que consome. Digerindo menos alimento, o corpo tem menos energia para se equilibrar. Essas pessoas também podem se abster de sexo por um tempo, para permitir ao corpo se restaurar. Durante esse retraimento, também se afastarão do estímulo constante que normalmente recebem do ambiente, inclusive dos amigos, filhos, colegas de trabalho, compromissos e agenda, emprego, computador, casa e celular. Isso ajuda o corpo a deixar de reagir, consciente ou inconscientemente, a todos esses elementos familiares no mundo externo que elas associam a pensamentos e lembranças emocionais do passado. A técnica de respiração que vão ensinar oferece um meio de liberar a energia presa e armazenada nos primeiros 3 centros, de forma que possa voltar a fluir para o cérebro de onde veio. Quando você usa a respiração para liberar emoções, essa energia fica disponível para propósitos maiores. Você terá mais energia para se curar, criar uma vida diferente, manifestar mais saúde ou ter uma experiência mística, para citar apenas algumas possibilidades. As emoções armazenadas no corpo como energia serão transmutadas em um tipo diferente de energia, que transmite uma mensagem diferente por meio das emoções elevadas de inspiração, liberdade, amor incondicional e gratidão. É a mesma energia, ela só está retida em seu corpo. A respiração é um meio de tirar a mente do corpo. Você vai usar o corpo como instrumento de consciência para elevar sua energia, transformando as emoções de sobrevivência em emoções criativas.
Quando liberta seu corpo das correntes do passado e libera energia, você tem energia disponível para fazer o incomum, para alcançar o sobrenatural. O corpo como um imã. Olhe para a figura 5.3. Pense em um imã. Ímãs têm polaridade, claro. Cada um tem um polo norte e um polo sul. Uma extremidade tem carga positiva e a outra tem carga negativa. A polaridade entre as extremidades de um ímã é o que o faz produzir um campo eletromagnético. Quanto mais forte a polaridade entre os dois polos, maior o campo eletromagnético que o ímã produz. Você não pode ver esse campo eletromagnético, mas ele existe e pode ser medido. A força do campo eletromagnético de um ímã pode influenciar até a matéria. Se você pegar pequenas aparas de metal e colocá-las sobre uma folha de papel, colocar outra folha por cima e assentar um ímã, as aparas de metal vão se organizar dentro do campo magnético do ímã. O campo eletromagnético do ímã é poderoso bastante para afetar a realidade material, embora a frequência do campo esteja além de seus sentidos. É o que mostra a figura 5.4 agora. A Terra é um ímã, e como qualquer outro ímã, tem um polo norte e um polo sul, bem como um campo eletromagnético ao redor. Embora esse campo seja invisível, todos conhecemos o meio espantoso de confirmar sua existência. O campo magnético da Terra desvia os fótons do Sol e durante uma erupção solar ou uma injeção de massa coronal, esse campo desvia trilhões de toneladas de fótons arremessados em direção à Terra em um fenômeno pulsante colorido conhecido como aurora boreal. Seu corpo também é um imã. Culturas antigas, em especial as asiáticas, sabem disso há milhares de anos. Seu polo norte é a mente e o cérebro, e seu polo sul é o corpo na base da coluna. Quando você vive dos hormônios do estresse, emoções de sobrevivência, ou quando utiliza os outros dois centros de energia de sobrevivência em excesso, extrai energia de seu campo invisível constantemente. A energia, então, não flui mais pelo corpo, porque o corpo, em modo de sobrevivência, retira a energia do campo e a armazena, especificamente nos 3 primeiros centros de energia. Isso é o que acontece quando o ciclo pensamento-sentimento, de que já falamos, é ativado. Se isso se mantém por algum tempo, o corpo não terá carga elétrica alguma correndo por ele. Sem carga elétrica, não pode criar o campo de energia eletromagnética que normalmente o cerca. Quando isso acontece, o corpo não é mais como um ímã. É como um pedaço de metal comum. Um ímã que perdeu a carga, como você pode ver na figura 5.5 agora. O corpo se torna mais matéria e menos energia, ou mais partícula e menos onda. É claro que, se houvesse meio de fazer a energia armazenada nos 3 primeiros centros voltar a circular, a corrente voltaria a fluir e o corpo recriaria o campo eletromagnético. A respiração faz isso. Nos proporciona uma forma de tirar a mente do corpo e mover toda a energia armazenada nos 3 primeiros centros, coluna acima até o cérebro, restaurando o campo eletromagnético em torno do corpo. Quando isso acontece, podemos usar a energia para outras coisas além da sobrevivência. Vamos dar uma olhada em como o corpo físico é construído para podermos entender o que torna isso possível. Dê uma olhada na figura 5.6 que aparece para você. Na base da coluna, você tem um osso chamado sacro, que parece um triângulo invertido com um platô no topo. Em cima dessa superfície plana fica a coluna espinhal, que se estende até o crânio. Dentro desse sistema fechado fica o sistema nervoso central, composto pelo cérebro e pela medula espinhal. A medula é, na verdade, uma extensão do cérebro. O crânio e a coluna espinhal protegem esse sistema muito delicado. O sistema nervoso central é um dos sistemas mais importantes do corpo, porque controla e coordena todos os outros. Sem a ajuda do sistema nervoso central, você não poderia digerir os alimentos, esvaziar a bexiga, mover o corpo e o coração não poderia bater.
Você não conseguiria nem piscar sem o sistema nervoso central. Podemos pensar no sistema nervoso central como o circuito elétrico que faz funcionar a máquina do corpo. Dentro desse sistema fechado está o líquido cefalorraquidiano, filtrado do sangue no cérebro. Esse fluido banha o cérebro e a medula espinhal e é responsável pela flutuabilidade do sistema nervoso cerebral. Atua como uma almofada para proteger o cérebro e a medula espinhal de trauma e flui em vários rios e vias que transportam nutrientes e substâncias químicas para diferentes partes do sistema nervoso por todo o corpo. Por sua natureza, esse fluido age como um condutor para intensificar as descargas elétricas no sistema nervoso. Agora, vamos voltar ao sacro. Cada vez que você inspira, o osso sacro flexiona ligeiramente para trás, e cada vez que expira, ele flexiona um pouquinho para frente. O movimento é extremamente sutil, sutil demais para você perceber mesmo que tente, mas acontece. Ao mesmo tempo que você inspira, as suturas do crânio, as articulações entre as placas individuais do crânio, que se encaixam como peças de um quebra-cabeça e dão ao crânio um grau de flexibilidade, se abrem ligeiramente e voltam a se fechar quando você expira. Aqui também, o movimento é extremamente sutil, você não consegue senti-lo. O movimento do sacro para frente e para trás, quando você respira lentamente, bem como o abrir e fechar das suturas do crânio, propagam uma onda do fluido dentro desse sistema fechado e bombeiam um líquido cefalorraquidiano lentamente, coluna acima, até o cérebro, passando por 4 câmaras chamadas aquedutos ou ventrículos cerebrais. Se você marcasse uma molécula do líquido cefalorraquidiano e a seguisse da base da coluna até o cérebro, depois de volta ao sacro, veria que ela leva 12 horas para fazer o circuito completo. Em resumo, você enxágua o cérebro 2 vezes por dia. Veja a figura 5.7 para entender como é. Pense no que aconteceria se você contraísse os músculos intrínsecos do períneo, o assoalho pélvico, os mesmos músculos que usa no sexo e na excreção, e os travasse. Depois, com eles ainda travados, contraísse os músculos da região inferior do abdômen e os travasse, e depois fizesse o mesmo com os músculos da parte superior do abdômen. Se isso continuasse, contraindo e travando os músculos nos 3 primeiros centros de energia pela contração dos músculos do core, o fluido do sistema nervoso central se moveria para cima, como mostra a figura 5.8 que aparece para você. Você estaria movendo o fluido cérebro-espinhal em seu sistema nervoso central, coluna acima. Cada vez que contraísse os músculos desses centros, o fluido seria empurrado para cima. Agora, imagine se você colocasse sua atenção no topo da cabeça. Onde você coloca sua atenção é onde coloca sua energia. Portanto, se colocasse a atenção no topo da cabeça, este se tornaria o alvo para a energia em movimento. Agora, pense em inspirar pelo nariz uma vez, em ritmo lento e regular, e ao mesmo tempo contrair e manter contraídos os músculos do períneo, depois os da região inferior do abdômen e então os do abdômen superior, o tempo todo acompanhando a respiração coluna acima, através do peito, garganta e cérebro até o topo da cabeça. Imagine-se, ao chegar ao topo da cabeça, você prendesse a respiração e continuasse contraindo. Você estaria empurrando o líquido cefalorraquidiano para cima, em direção ao cérebro. Isso é importante porque o líquido cerebroespinhal é composto de proteínas e sais em solução. E no momento em que proteínas e sais se dissolvem em solução, ficam carregados. Se você pega uma molécula carregada e a acelera, como faria se empurrasse a molécula coluna acima, cria um campo de indutância. Um campo de indutância é um campo invisível de energia eletromagnética que se move em movimento circular na direção em que as moléculas carregadas se movem.
Quanto mais carregadas as moléculas que você acelera, maior e mais poderoso o campo de indutância. Dê uma olhada na figura 5.9 que aparece para você para ver como é um campo de indutância. Pense na medula espinhal como um cabo de fibra óptica, que funciona como uma via de mão dupla comunicando simultaneamente informação do corpo para o cérebro e do cérebro para o corpo. A cada segundo, informação importante enviada do cérebro para o corpo, como o desejo de atravessar a rua ou coçar uma área irritada. No mesmo instante, muita informação do corpo é transportada pela medula espinhal em direção ao cérebro, como o conhecimento da localização do corpo no espaço ou o sinal de que você está com fome. Quando você acelera as moléculas carregadas coluna acima, o campo de indutância resultante reverte a corrente de informação fluindo do cérebro para o corpo e extrai energia dos 3 centros inferiores para levá-la coluna acima até o cérebro. Dê uma olhada na figura 5.10a que aparece para você para ver como isso funciona. Agora existe uma corrente, como um ímã, percorrendo seu corpo e sistema nervoso central. E o resultado é que o mesmo tipo de campo eletromagnético de energia que cerca um ímã cerca o corpo. O campo de energia eletromagnética que você criou é um campo tridimensional. Quando ele se move, a energia cria um campo de torção, ou um campo toro. Aliás, a forma desse campo eletromagnético é um padrão conhecido no universo, aparece tanto na forma de uma maçã quanto na forma de um buraco negro em uma galáxia distante. Veja o campo toro na imagem 5.11 que aparece para você. Agora você entende que, ao executar essa técnica de respiração, você começa a movimentar de modo muito significativo toda a energia armazenada. Se fizer essa técnica corretamente por vezes suficientes, vai acordar um dragão adormecido. Ascensão da energia para o cérebro. Quando essa energia é ativada, o sistema nervoso simpático, que é um subsistema do sistema nervoso autônomo que incita cérebro e corpo em resposta a uma ameaça no ambiente externo, é acionado. E a energia começa a se mover dos 3 centros de energia na parte inferior do corpo para o cérebro. Só que, em vez de o corpo ficar excitado por causa de alguma ocorrência externa, você aciona o sistema nervoso simpático de dentro, dedicando-se com paixão à respiração. Quando o sistema nervoso simpático começa a se fundir com o sistema nervoso parasimpático, que é outro subconjunto do sistema nervoso autônomo que relaxa cérebro e corpo, como depois de uma farta refeição, é como se a energia que viaja dos centros inferiores fosse ejaculada dentro do cérebro. Quando essa energia chega ao tronco cerebral, um portal denominado tálamo se abre e toda a energia pode entrar no cérebro. Quando a energia antes armazenada no corpo entra no cérebro, o cérebro produz padrões de ondas gama. Registramos muitos estudantes produzindo ondas gama durante essa técnica de respiração. Ondas gama, que eu chamo de superconsciência, são notáveis não só por produzirem os mais elevados níveis de energia de todas as ondas cerebrais, mas também porque essa energia vem de dentro do corpo, em vez de ser liberada em reação a um estímulo no ambiente no mundo externo. Por outro lado, o cérebro produz ondas beta de alta frequência quando o corpo libera hormônios do estresse, permitindo que você se mantenha muito alerta ao perigo no ambiente. Em beta, o mundo externo parece mais real que seu mundo interno. Embora as ondas gama criem um tipo semelhante de excitação no cérebro, uma noção intensificada de consciência, percepção, atenção e energia relacionada a experiências mais criativas, transcendentais ou místicas. A diferença é que em gama, o que quer que esteja acontecendo em seu mundo interno se torna muito mais real para você do que muitas experiências que teve no mundo externo.
dê uma olhada na figura 5.12 e veja como ondas cerebrais beta e gama são semelhantes. Muitos de nossos alunos que fazem essa técnica de respiração produzem ondas beta altas significativas a caminho da frequência gama, a frequência mais alta das ondas cerebrais, ou simplesmente ficam nesses estados beta elevados. Estamos descobrindo que estar nos níveis mais altos de beta também pode sinalizar que a pessoa esteja prestando mais atenção ao mundo interno do que ao mundo externo. Além de ver mais energia no cérebro depois dessa técnica de respiração, também observamos repetidamente quantidades mais significativas de coerência do cérebro. Quando você faz essa poderosa técnica de respiração, extrai a energia que foi armazenada nos 3 centros inferiores. A energia que você usa no orgasmo, digerir uma refeição, fugir de um predador, e em vez de eliminá-la em forma de substância química, a empurra coluna acima, como se sugasse líquido com um canudo e a libera no cérebro. De fato, existe um tubo de energia ou luz chamado prana, que acompanha sua coluna vertebral. Veja a figura 5.13 que aparece para você. Prana é a palavra em sânscrito para força da vida. Os yogis sabem da existência desse tubo, que não é uma estrutura física, mas energética, há milhares de anos. Esse tubo é considerado etéreo por causa da informação elétrica que se move constantemente através dele pela coluna. Quanto mais energia se move pela medula espinhal física, mais energia é criada como luz nesse tubo. Quanto mais energia é criada nesse tubo, mais energia se move na coluna e maior é a expressão de vida. Às vezes, quando ensino essa meditação, as pessoas me dizem: eu não sinto meu tubo de prana. Bom, você também não sente sua orelha esquerda até prestar atenção nela, não é? Então, quando lhe peço para contrair os músculos e empurrar a energia para cima, você empurra coluna acima e cria um tubo de prana mais poderoso ao longo da medula espinhal. É importante acrescentar aqui que essa não é uma respiração passiva. É um processo extremamente ativo, impetuoso. Mover a energia armazenada, energia acumulada por anos e anos, talvez décadas, exige um ato de intenção e vontade, não é mesmo? Para evoluir as emoções limitadas de sobrevivência, assim como um alquimista que transforma metais comuns como chumbo em ouro, você pega emoções autolimitadoras como raiva, frustração, culpa, sofrimento, tristeza e medo e as transforma em emoções elevadas como amor, gratidão e alegria. Outras emoções elevadas que você deve considerar são inspiração, empolgação, entusiasmo, fascinação, admiração, apreciação, bondade, abundância, compaixão, empoderamento, nobreza, honra, invencibilidade, vontade inabalável, força e liberdade, sem mencionar o próprio divino, ser movido pelo espírito, confiar no desconhecido ou no místico, ou no curador que existe dentro de você. Lembre-se, evoluir essa energia exige um nível de intensidade maior que o corpo comumente, maior que sua dependência de qualquer emoção de sobrevivência. Você deve ficar inspirado para se tornar mais energia que matéria. Usar seu corpo como um instrumento de consciência para elevar essa energia. Então, não deixe o corpo ser sua mente. Lembre-se de que você está liberando energia represada, transformando culpa, sofrimento, raiva ou agressividade em energia pura, genuína, e que quando o corpo libera essa energia, você se liberta e se sente muito alegre, apaixonado pela vida e inspirado ao estar vivo. Enquanto empurra a energia,
coluna acima durante essa meditação. Você acompanha a sua respiração até o topo da cabeça. Quando chegar lá, quero que prenda a respiração enquanto continua comprimindo os músculos do períneo e do abdômen. Ao fazer isso, você aumenta a pressão no interior da medula e da coluna vertebral. Essa pressão, denominada pressão intratecal, existe no interior de um sistema fechado. É a mesma pressão que você exerce quando inspira e levanta alguma coisa pesada. Você empurra de dentro, mas nessa respiração você está direcionando especificamente toda a pressão, toda a energia e todo o fluido espinhal coluna acima para dentro do cérebro. Quando o fluido pressurizado chega à parte de trás do tronco cerebral, os centros do cérebro inferior, como o tronco cerebral, cerebelo e cérebro límbico, abrem-se de súbito para essa energia por meio de um grupo de núcleos chamado de formação reticular. A energia, então, passa pelo portal talâmico para o tálamo, a parte do cérebro que transmite sinais dos receptores sensoriais, localizado no mesencéfalo, que serve como uma caixa de junção. Em seguida, toda a energia armazenada se move diretamente para o interior do centro superior do cérebro, o neocórtex. E quando as ondas gama começam a acontecer, quando a energia chega ao tálamo, também é transmitida à glândula pineal. E algo incrível acontece. A glândula libera alguns elixires muito poderosos, um dos quais anestesia a mente analítica e o cérebro racional. Veja a figura 5.14 que aparece para você, que mostra o tálamo, a formação reticular, o portão talâmico e o momento em que a energia atinge os centros superiores do cérebro. Falaremos mais sobre a glândula pineal em um capítulo posterior, mas por ora, saiba que quando isso acontece, é como um orgasmo em sua cabeça. Essa é uma energia muito poderosa que foi chamada de movimento de Kundalini. Pessoalmente, não gosto de usar essa palavra porque ela pode evocar opiniões ou crenças a partir de uma compreensão limitada dessa energia que podem desestimular algumas pessoas de fazer a respiração. Mas quero que você entenda que essa é a energia que você invoca com essa respiração. Adotar emoções elevadas. Você acabou de ler como o exercício de respiração deste capítulo tira a mente do corpo à medida que libera energia armazenada dos 3 primeiros centros de energia, que são os centros de sobrevivência. Depois disso, é hora de recondicionar o corpo a uma nova mente. A segunda parte da meditação, que envolve alcançar estados emocionais elevados. Quero esclarecer aqui por que adotar emoções elevadas é algo tão poderoso. Como você aprendeu em nossa discussão sobre genes no segundo capítulo, hoje sabemos que é o ambiente que sinaliza o gene e não o contrário. Se a emoção é o produto final de uma experiência no ambiente, é a emoção que liga e desliga a expressão do gene. Quando você acolhe essas emoções elevadas nessa meditação, o que realmente faz é sinalizar seus genes antes do ambiente. O corpo não conhece a diferença entre uma emoção criada por uma experiência que você tem no ambiente externo e uma experiência que você cria internamente, acolhendo essa emoção nova, elevada. Então, quando você acolhe a emoção elevada e tem pensamentos maiores que os autolimitadores que o mantiveram preso no passado, seu corpo começa a se preparar quimicamente para o futuro, porque pensa que o futuro está acontecendo agora. Em outras palavras, se você faz a meditação corretamente suficientes vezes, o corpo responde como se a cura ou qualquer condição que você manifesta em seu ambiente já tivesse acontecido. Essas emoções elevadas têm uma frequência mais elevada e mais rápida que emoções mais básicas, como a culpa, medo, inveja e raiva. Como toda frequência transporta informação,
Quando mudamos a frequência, mudamos nossa energia. A nova energia pode então transportar uma nova informação, uma nova consciência, ou conjunto de intenções ou pensamentos. Quanto mais elevada a emoção, mais rápida a frequência e mais você se sente como energia em vez de matéria. E mais energia fica disponível para criar um campo de energia mais coerente, afastando-se da doença e se voltando para a saúde, ou no caso, para a sinalização de algum gene. Quando as emoções são autolimitadoras, tem uma frequência mais baixa, e você se sente mais como matéria em vez de energia, e então demora mais para criar mudanças em sua vida. Aqui vai um exemplo. Se em algum momento do passado você se sentiu chocado, traído ou traumatizado por um evento com uma alta carga emocional que o deixou sofrendo, triste ou com medo, é possível que a experiência tenha sido gravada em sua biologia de várias maneiras. Também é possível que os genes que foram ativados por essa experiência possam impedir seu corpo de se curar. Então, para mudar seu corpo rumo a uma nova expressão genética, a emoção interna que você criar tem que ser maior que a emoção daquela experiência externa do passado. A energia do seu fortalecimento ou a amplitude de sua inspiração devem ser maiores que a sua dor ou tristeza. Aí, você muda o ambiente interno de seu corpo, que é o ambiente externo da célula. Os genes da saúde podem ser ativados, enquanto os da doença podem ser desativados. Quanto mais profunda a emoção, com mais força você bate na sua porta genética e mais sinaliza para os genes mudarem a estrutura e o funcionamento de seu corpo. É assim que funciona. Podemos provar isso porque em uma das nossas oficinas avançadas em 2017, em Tampa, medimos a expressão genética em uma seleção aleatória de 30 participantes. Os resultados mostraram que nossos alunos foram capazes de mudar significativamente a expressão de 8 genes ao longo dos 4 dias de oficina, alterando seu estado interno. Só existe uma em 20 possibilidades de os resultados serem obra do acaso. Esse é o limiar de significância que os estatísticos costumam usar. As funções desses genes são muito variadas. Estão envolvidos em neurogênese, o crescimento de novos neurônios em resposta a novas experiências e aprendizado, proteção do corpo contra várias influências que tendem a envelhecer as células, regulação do reparo celular, inclusive a habilidade de mover células-tronco para partes do corpo onde são necessárias para reparar tecido danificado ou envelhecido, construção de estruturas celulares, especialmente do citoesqueleto, a moldura de células rígidas que dá forma a nossas células, eliminação de radicais livres e, com isso, a redução do estresse oxidante, associado ao envelhecimento e muitos problemas mais graves de saúde, e auxílio na identificação e eliminação de células cancerosas, suprimindo, portanto, o crescimento de tumores. A ativação dos genes para a neurogênese foi particularmente importante porque, na maior parte do tempo que nossos alunos passaram em meditação, estiveram tão presentes em seu mundo interno de imaginação que o cérebro acreditou que estivessem no evento real. Veja a figura 5.15 que aparece para você agora para saber o que cada um desses genes faz e por que são tão importantes para a nossa saúde. Se nossos alunos mudaram sua expressão genética, criando emoções elevadas em poucos dias, imagine o que você pode fazer se praticar essa meditação por algumas semanas, usando essa técnica de respiração para liberar as emoções conhecidas armazenadas no corpo ao longo de anos, pensando e sentindo do mesmo jeito, e depois ensaiando emocionalmente novos estados todos os dias,
Com a prática, as emoções ilimitadas vão se tornar o novo normal para você. Seu cérebro terá pensamentos diferentes que combinem com as emoções elevadas. Por fim, acolhendo as emoções ilimitadas em vez das limitadas de sempre, quando você entende que está sinalizando novos genes e produzindo novas proteínas responsáveis pela mudança na estrutura e no funcionamento do corpo, pode atribuir mais significado ao que está fazendo. Isso leva a uma intenção maior, que cria um desfecho ainda maior. É fato científico que usamos cerca de 1,5% do nosso DNA. O restante é chamado de DNA lixo. Existe um princípio em biologia chamado doação, que defende que a natureza nunca desperdiça nada que não vá usar. Em outras palavras, se o DNA está ali, deve haver uma razão. Caso contrário, a natureza, em sua infinita sabedoria, o teria removido pela evolução. Porque a lei universal é: se você não usa, perde. Então, pense em seus genes como uma biblioteca de potenciais. Há infinitas combinações de variações genéticas que podem ser expressas nesses genes latentes. Eles estão esperando que você os ative. Há genes para uma mente genial e ilimitada, para a capacidade de cura, para experiências místicas, para a regeneração de tecidos e órgãos, para a ativação de hormônios da juventude e mais energia e vitalidade, para a memória fotográfica e para a realização do incomum, só para citar alguns. Tudo corresponde à imaginação e criatividade. Quando você sinaliza um desses genes antes do ambiente, seu corpo expressa um potencial maior, manifestando novos genes para produzir novas proteínas para uma expressão maior de vida. Quando lhe peço para sentir determinadas emoções elevadas enquanto recondiciona o corpo a uma nova mente, saiba que, ao acolher cada emoção, você está batendo na sua porta genética. Então, eu o convido a se render ao processo e se envolver plenamente na experiência. Meditação para recondicionar o corpo a uma nova mente. Antes de começarmos a meditação formal, vamos fazer algumas sessões de treinamento. Elas são construídas a partir de várias instruções individuais, de forma que você possa aprender passo a passo. Quando dominar cada passo, pode juntar tudo. Vamos começar sentando em uma cadeira com as costas eretas e apoiando os 2 pés no chão ou sentando no chão na posição de lótus, pernas cruzadas, com uma almofada sob as nádegas. Apoie as mãos sobre as pernas, sem cruzá-las. Se quiser, pode fechar os olhos. Quando estiver pronto para começar, eleve o períneo, seu assoalho pélvico, os mesmos músculos que você usa no sexo e na evacuação. Não prenda a respiração durante esse processo. Respire normalmente. Contraia esses músculos com toda a força que tiver e segure por 5 segundos. Depois, relaxe. Repita e mantenha a contração pelo mesmo tempo. Faça uma terceira vez, mantendo a contração por cerca de 5 segundos e relaxando outra vez. Quero que você adquira controle consciente sobre esses músculos, porque você vai usá-los de forma diferente. Agora, contraia os músculos do períneo, enquanto também contrai os da região inferior do ventre. Puxa a parte inferior do abdômen para cima e para dentro, travando os 2 primeiros centros. Mantenha a contração por 5 segundos. Puxe novamente os mesmos músculos para cima e para dentro e contraia. Mantenha por 5 segundos de novo, depois relaxe. Repita mais uma vez. Lembre-se de continuar respirando enquanto faz isso. Não prenda a respiração. A seguir, contraia ao mesmo tempo os músculos do períneo e os da parte inferior do abdômen, enquanto também contrai os músculos da região superior do abdômen. Agora, você está contraindo todo o core,
os 3 primeiros centros. Mantenha todos esses músculos contraídos por 5 segundos e relaxe. Faça isso mais uma vez. E enquanto contrai e mantém os músculos contraídos, veja se consegue contraí-los um pouco mais forte e puxá-los um pouco mais para cima. Mantenha por um tempo, depois relaxe. Como a experiência cria redes neurológicas em seu cérebro, enquanto executa cada etapa e se prepara para a próxima, você instala no cérebro o equipamento neurológico em preparação para a experiência. Estou pedindo que você use os mesmos músculos que pode ter usado durante anos, mas agora de um jeito diferente. Essa ação vai começar a ordenar os centros e liberar a energia armazenada em seu corpo por muito tempo. Agora vamos mudar. Ponha o dedo no topo da cabeça e aperte a unha contra o centro do couro cabeludo para poder lembrar onde fica esse ponto depois que remover o dedo. Lembre-se, onde você coloca sua atenção é onde coloca sua energia. Então esse ponto é o alvo. Põe as mãos novamente sobre as pernas e, sem contrair os músculos, inspire lentamente pelo nariz. Tudo o que você vai fazer é seguir sua respiração desde o períneo, passando pela área inferior do abdômen, pela parte superior do abdômen, pelo centro do peito, através da garganta e do cérebro, até o topo da cabeça, onde estava seu dedo. Quando chegar ao topo da cabeça, prenda a respiração e foque a atenção bem no topo da cabeça e deixe a energia seguir sua consciência. Mantenha por cerca de 10 segundos, depois relaxe. Ponha novamente o dedo no topo da cabeça, depois o remova e verifique se consegue sentir o ponto sem o dedo lá. Descanse as mãos sobre as pernas. Respire de novo, sem contrair nenhum músculo. Dessa vez, quando inalar pelo nariz, imagine-se levando energia por esse tubo, como sorver líquido por um canudinho, até o topo da cabeça. Quando chegar ao topo da cabeça, prenda a respiração pelo mesmo tempo da outra vez e deixe a energia seguir sua consciência, depois relaxe. Agora é hora de começar a juntar tudo. Na próxima inspiração, quando inalar pelo nariz, puxe os músculos para cima e para dentro, exatamente ao mesmo tempo. Comece contraindo os músculos do períneo, depois da área inferior do abdômen e simultaneamente da parte superior do abdômen. Ao contrair os músculos de cada centro, com a intenção de levar toda a energia armazenada na parte inferior do corpo para o cérebro, siga sua respiração através de cada um dos 3 centros. Enquanto continua contraindo os músculos e trava os 3 primeiros centros, puxe a respiração pelo peito, 4º centro, e garganta, 5º centro, e cérebro, 6º centro. Puxe o ar até o topo da cabeça. Mantenha sua atenção lá e prenda a respiração enquanto continua contraindo os músculos do core. Segure por cerca de 10 segundos, depois relaxe enquanto expira. Repita essa respiração mais 2 vezes pelo menos, contraindo os músculos dos 3 primeiros centros enquanto conduz o ar coluna acima por cada centro de energia até o topo da cabeça. Depois, segure a respiração por um tempo e relaxe enquanto exala. Lembre-se, enquanto faz isso, você está usando o corpo como um instrumento de consciência e toda a sua intenção deve ser tirar a mente do corpo. Você está liberando a energia armazenada nos 3 centros inferiores e a está levando para os centros superiores, onde pode usá-la para curar o corpo ou criar algo novo, em vez de usá-la apenas para a sobrevivência. É bom praticar a sequência muitas e muitas vezes, de forma a conhecer bem essas etapas antes de começar várias das meditações deste livro. Tenha paciência consigo. Como ao aprender qualquer coisa, você precisa fazer essa respiração muitas vezes antes de dominá-la de verdade. No começo,
pode parecer difícil e desconfortável, porque você tem que sincronizar as ações do corpo com a intenção da mente. Com o tempo, porém, se praticar essa técnica o suficiente, será capaz de coordenar todas as etapas em um movimento. Eu sei que existem muitas técnicas de respiração e você bem pode ter tido sucesso com uma ou mais delas no passado. Mesmo assim, insisto para que experimente essa, mesmo que já tenha alguma favorita, porque se você faz algo novo, pode ter uma nova experiência. Se continua fazendo a mesma coisa, continua criando a mesma experiência. E se não faz nada, não consegue nada. Sim, essa técnica exige um esforço verdadeiro, mas quando desenvolver sua habilidade pela prática, você vai ver que ela vale esse esforço a mais. Se você fizer a meditação sozinho, pratique a respiração enquanto ouve uma canção inspiradora que tenha entre 4 e 7 minutos de duração. Depois abra o foco, direcione a atenção para diferentes partes do corpo e para o espaço em volta dessas partes. Em seguida, desdobre-se como consciência pura para dentro do campo unificado, permanecendo no generoso momento presente e se tornando corpo nenhum, ninguém, coisa nenhuma, em lugar nenhum, em tempo nenhum. Agora é hora de cultivar várias emoções elevadas, uma a uma, ensaiando cada uma emocionalmente. Lembre-se, quanto mais poderosos os sentimentos, mais você regula seus genes positivamente. Abençoe seu corpo, abençoe sua vida, abençoe sua alma, abençoe o seu futuro e o seu passado. Abençoe as dificuldades de sua vida e abençoe a inteligência dentro de você que lhe dá vida. Termine agradecendo por uma nova vida antes de ela ter sido manifestada. Meus parabéns por você ter finalizado mais este capítulo. Eu peço que, por gentileza, se você se sentiu tocado por esse áudio, que se inscreva no meu canal. Isso me motiva muito a continuar trazendo mais conteúdo transformador. Te espero no 6º capítulo, Estudos de Caso, Exemplos Vivos da Verdade. Até a próxima!